gente, no relacionamento é muito comum. O controle é muito conhecido nas relações abusivas, mas nas relações em geral ele também pode existir. E algumas vezes as pessoas nem se dão conta disso, de que tanto sofrem controle do parceiro, como também muitas vezes são controladoras. É importante saber que o controle vem de uma insegurança muito grande, tanto daquele que controla quanto daquele que é controlado. Porque aquele que é controlado, inicialmente, ele vai entendendo que aquilo é uma forma de proteção, de cuidado, até de amor, né? Mas depois de um tempo, essa proteção começa a ampliar tanto que ela perde a medida. E aí passa a se sentir sufocado, ela passa a se sentir sufocada. E aí que vem a dependência, né, dessa relação. Eu quero falar uma coisa para vocês, né, dividir algo que aconteceu comigo já há muitos anos, eu era muito nova. Eu tive um namorado que eu até gostava muito dele, mas ele era muito ciumento. Eu sempre gostei muito de sair, de passear, mas sempre que nós saíamos era um inferno, era um horror. Porque ele desconfiava sempre do meu olhar, não podia olhar para lado nenhum, que ele achava que eu estava paquerando alguém, né? E como eu era muito novinha, nunca tinha passado por aquela situação, eu ficava sempre me justificando, me defendendo das acusações dele, né? Porque eu gostava dele e queria continuar o namoro, né? Mas eu não me dava conta que o meu comportamento alimentava ainda mais os ciúmes dele. E relacionamento, gente, não é para ser assim. Relacionamento é para ser leve, gostoso, né? Não era eu que tinha que fazer ele se sentir seguro. Não era de mim que devia partir isso. Era dele. O ciúme é um paradoxo, porque se de um lado alguém sente ciúme porque não quer perder, de outro, o ciúme faz com que a relação fique insuportável, porque sufoca. Eu me sentia desconfortável toda vez que saíamos juntos. Me sentia pressionada, né? Pressionada, inibida, e não me sentia amada por ele. Porque ao mesmo tempo que ele me maltratava, né? Eu achava que ele me maltratava, como ele desconfiava de mim, ele achava que eu não merecia nada dele. Às vezes não curtia, a gente não se divertia. Só era bom quando estávamos ou na minha casa, com a minha família, ou na casa dele, com a família dele. Só. E eu ficava o tempo todo preocupada. Eu não me sentia livre para fazer nada, porque ele sempre estava me vigiando. Todos os meus movimentos eram questionados por ele. E eu vivia presa, tentando me encaixar em como eu acreditava, né? Em como eu acreditava que para ele eu devia ser, agir, me comportar. E relacionamento não é para nos limitar, para nos aprisionar. Quando estamos nos relacionando com alguém, nós não passamos a ser do outro e nem do outro passa a nos pertencer. Você está com o outro. E estar com alguém não quer dizer que você passa a pertencer a essa pessoa. Você está namorando, né? Você estando noiva ou casada, não significa que o outro passa a ter direito sobre a tua autonomia. E era justamente o que acontecia no meu relacionamento. Para que não houvesse mais desconfiança, brigas por ciúmes, eu comecei a não querer mais sair. A fazer coisas, né, a deixar de fazer coisas que eu gostava. E quando a gente saía, eu ficava olhando, o tempo todo olhando para baixo, olhando para o chão, que era justamente para não despertar a desconfiança dele, porque eu não podia nem olhar para o lado, né? E aí com isso, eu fui deixando as minhas coisas, a minha vida de lado, para me submeter ao controle dele. E a pessoa que controla precisa que o outro esteja ali, se submetendo a este controle, entendendo que esta relação só existe se for dessa maneira. E ambos entendem que essa é uma forma de amor, só que não é. E toda vez que há um controle, pode correr também uma despersonalização. Então, com base no que eu relatei aqui sobre a minha história, se você se vê numa relação de muito controle, observa se você tem se esquecido daquilo que você
verdadeiramente gosta, seus gostos particulares que dizem de respeito à sua individualidade, as atitudes, as atividades que você gostava de fazer, o jeito que você gostava de se vestir. Quantas coisas você tem deixado de lado justamente para se submeter ao controle do outro? E quando a gente se abandona, quando a gente se esquece, a gente perde particularidades da nossa personalidade, a gente perde a nossa essência. E assim, a pessoa que controla, gradativamente, vai perdendo interesse, vai se desencantando, porque o ciumento geralmente é um controlador e não se dá conta que mata aos poucos tudo aquilo que um dia despertou ele para um olhar especial, para um querer, que a cada dia ele vai desconstruindo aquela pessoa. Então, gente, não se enganem mais. Isso não é amor.